Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma noite na casa do Pai, mais uma noite Ele nos permitiu estarmos aqui para engrandecer o Teu santo e adorado nome e sentirmos abraçados pelo Pai. Quem puder acompanhar a palavra do Senhor, vamos ler 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 16. Onde diz: por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o vosso corpo vá se gastando. O nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite, né? Quando nós nos entregamos a Jesus, nos entregamos, né, os nossos corações a Deus, nós nos tornamos novas criaturas, né? Mesmo que parecemos que do lado de fora nós somos iguais, mas por dentro Deus nos transformou. Ele nos mudou completamente, né? E mesmo que muitas vezes nós nos sentimos cansados, oprimidos, Deus vem, Ele nos renova, Ele nos dá força para continuarmos, né? Ele fala conosco: não, filha, não desanima, eu estou aqui, eu te sustento, né? Eu estou contigo. Então não se sinta desanimada, e renova as nossas forças, renova a nossa fé, né? Nos dá coragem para prosseguirmos. Então que nós possamos nessa noite abrir nossos corações, né? Sentir a presença do Senhor, ouvir a sua voz, né? Porque quando nós nos colocamos na presença do Senhor, nós podemos sentir que Ele está conosco, que Ele se faz presente neste lugar. Eu creio que o Espírito Santo está aqui, que o Espírito Santo está nos renovando, Ele está presente em nossos lares, com as nossas famílias, no nosso trabalho, né? Ele sempre está nos guiando, sempre nos transformando. Então, que nós não sentimos desanimados, ou mesmo quando nós estivermos, né, sentindo que nós fraquejamos, que nós não podemos, que nós possamos lembrar que nós temos um Deus maior, que nós temos um Deus que cuida de cada um de nós, que nós temos um Deus que nos sustenta, que nos renova a todo momento, né? Como diz a palavra do Senhor aqui, né? Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vá se renovando dia a dia, porque é Deus que cuida de cada um de nós. É Ele que nos renova, que nos transforma, que não nos deixa cair, que não permite que nós ficamos caindo, mas que vem, estenda a sua mão para nos levantar, que nos sustenta dia após dia, que nos renova dia após dia. Então vamos adorar o Senhor nesta noite, vamos engrandecer Teu santo nome, porque Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda a nossa honra, toda a glória, de todo o louvor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estamos felizes, Senhor, por mais um dia estarmos na Tua casa, Senhor. Por mais um dia que o Senhor nos concede para estarmos reunidos na Tua casa, para engrandecer e louvar Teu santo nome, Pai. Que o Senhor venha nos perdoar pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas, Senhor, mas que o Senhor esteja nos renovando, que o Senhor esteja, Senhor, nos fortalecendo, Pai. Não permita que nós saiamos da Tua presença, Senhor, mas que nós continuamos firmes, dia após dia, Senhor, que nós continuamos cada vez mais nos Teus caminhos, cada vez mais crendo nesta palavra, que
que o Senhor nos deixou, Pai. Que essa palavra seja renovo para o nosso corpo, seja renovo para o nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos mantenha de pé, que o Senhor nos mantenha fortalecidos, meu Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós somos fracos, somos falhos, mas nós sabemos que nós temos um Deus que nos sustenta. Nós temos um Deus que nos fortalece, Pai. Então, ouça a nossa oração nesta noite, Senhor. Ou receba nossos louvores, receba nossas adorações, Pai. Usa, Senhor, o mensageiro desta noite para falarmos conosco, Pai. Que a Tua palavra possa chegar até nós e que a Tua palavra possa nos fortalecer. Que nós possamos sair daqui diferente do que nós chegamos, Pai. Que nós possamos sair cheios e renovados da Tua graça, do Teu poder, Senhor. Toma o Teu lugar de honra nesta noite, neste altar, Senhor. Fique conosco, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do seu poder. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara, Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do seu poder. Colocou
sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara, Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção, 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 com o óleo da tua unção. Deus é Deus, nosso Deus. Deus é Deus, Deus é o nosso Pai Todo-Poderoso. Apesar de todas as dificuldades, a gente tem que continuar adorando ao Senhor. Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, que o Senhor possa estar sempre conosco, nos mostrando o caminho, nos perdoando por nossas falhas e nos abençoando pela sua misericórdia. Hoje eu vou falar com vocês, está em Efésios capítulo 5, no versículo 11. E o tema que eu coloquei é como manter-se acordado por mais tempo. Né? Hoje no mundo cansativo, no mundo onde se trabalha demais, onde se vive demais, se corre demais, a pergunta é como manter-se acordado por mais tempo, né? Nós vamos estar estudando isso lá em Efésios capítulo 5, no versículo 11. Mas preciso falar de ofertas e dízimos, né? Que o Senhor sempre coloca isso no nosso coração, que nós possamos ajudar uns aos outros. Aqueles que têm mais, tenta, né, dividir um pouco do que ele tem, né? Porque não é a ideia, é uma ideia complicada, né? Outro dia eu escutei uma pessoa falando que se o dono da Havan, por exemplo, teve 5 milhões de lucro, se ele pegasse os 5 milhões dele e dividisse, tipo um salário mínimo para cada cidadão, daria para ele dar um salário mínimo para 300 mil, não sei quantas mil pessoas, 1 milhão de pessoas, sei lá, um monte de gente. Né? Mas é aquela ideia que Deus não concorda com isso. Não é isso que Deus falou para a gente fazer. A gente tem que ajudar aqueles que realmente estão sem condições. Quem são aqueles que estão sem condições? Pessoas que estão doentes, né? Pessoas que estão abaixo da linha da pobreza porque não conseguem fazer o suficiente para sair daquilo. Mas eles querem fazer. Né? Não, a ideia não é sustentar vagabundo. Deus nunca falou, deem seu dinheiro para ajudar os vagabundos. Igreja, arrecade dinheiro para ajudar vagabundo. Não é essa a ideia. Então nós temos que ajudar aqueles que realmente precisam. Nós temos pessoas, né, que a gente conhece, às vezes, muitas vezes aconteceu isso, pessoas que estão doentes, trabalhadores, né, trabalhadores formais, informais, né, e ficaram doentes, tiveram problema, não conseguem trabalhar.
Então não é preguiçoso, é pessoa doente que não consegue se sustentar. Então a gente está lá, a gente está aqui, né, tentando ajudar. Essa é a ideia. Então não é a gente pegar todo o lucro das grandes empresas e dividir com os pobres. Então, quer dizer, aí o empresário vai pegar o dinheiro dele e dar tudo para os pobres. E ele vai fazer o quê? Entende? O que ele vai fazer? Aí ele vai ter que aplicar, porque quem vai pagar a conta de luz, de água das empresas? Que se eu falar, mas os 5 milhões é lucro, mas é lucro que ele aplica para abrir outra empresa, para gerar mais emprego. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que dar emprego, nós temos que dar varinha e ensinar a pessoa a pescar. Essa ideia de dar o peixe é uma ideia totalmente fora. Né? Não foi assim que Jesus ensinou. Então essa história de colocar Jesus no meio disso está tudo errado. Então Deus coloca para nós. Deem, ajuda aqueles que precisam, aqueles que realmente precisam, e eu ajudarei vocês em todos os momentos. E Deus nunca falha. Ele está sempre conosco, sempre nos ajudando, sempre nos incentivando e nos abençoando em nome de Jesus. Mas eu quero que você, se você for ofertar, segure na sua mão o seu dinheiro agora, né? Sua oferta agora. E se você não for ofertar, coloca a mão no seu coração. Vamos agradecer ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, consagramos a Ti nossa oferta, nosso dízimo, que o Senhor possa abrir mais, Senhor, a nossa prosperidade, que nós possamos ser cada dia mais prósperos e que nós possamos ajudar realmente aqueles que realmente precisam, aqueles que têm necessidade, e não aqueles que não querem trabalhar e querem ganhar as coisas gratuitamente, Senhor. Então que o Senhor possa nos dar essa distinção também, que nós tenhamos essa condição de ver aqueles que estão tentando enganar o Senhor. Obrigado, Jesus. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Efésios, então. Efésios capítulo 5, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a maneira como você vive, que não seja como o insensato, mas como sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias serão maus. Amém? Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe e que Ele nos conduza em sua vontade. Amém. Se fosse para a gente definir esse título de uma maneira mais popular, né? A gente podia, ele seria muito bem empregado, né? No sono, dormindo. Faz lembrar a gente, quando fala de sono, de dormir, ele faz lembrar a gente do Garfield, né? Vocês lembram do Garfield? Aquele gatão vivia dormindo, né? A gente lia os quadrinhos e ele estava dormindo em cima do tapete da casa, fazia tempo, dormia de babar, até que de repente ele acordou e disse: nossa, é hora de acordar e de ir dormir na cama. Dormiu, é igual aquele que dorme no sofá, né? Ele deita depois do almoço, dorme o dia inteiro no sofá, depois levanta, toma banho, janta e fala: agora eu vou dormir na cama. Então que a gente não durma, né? A ideia não é bem essa. Há pessoas que gostam de dormir demais, né? Como o Garfield. Você sabia que normalmente a gente dorme, ou pelo menos deveria dormir, 30% da nossa vida? A gente passa dormindo 30%. Porque a ideia é que a gente trabalhe 8 horas, descanse 8 horas e durma 8 horas, né? Das 24 horas que tem no dia, é 1/3. Então é 30%. Deveríamos realmente ter esse 30% para dormir. Tem gente que dorme 4 horas, né? Tem gente que dorme 6, tem gente que dorme 5. Mas tem gente que dorme 12.
Não tem? 10. Se deixar, dorme 18. Quem dorme muito, corre o risco de passar metade da vida dormindo. Se vê, se a gente dorme 8 horas, é 30%. Se você dormir um pouquinho mais, 12 horas, por exemplo, se você dormir 12 horas por dia, equivale a 50%. E não é tão difícil. Vamos dizer que você deite 9 horas da noite e acorde às 9 da manhã, então 12 horas. Olha, né? Para a gente é raro, né? A gente não consegue. Né? Você nem consegue, nem pode, né? Tem que ser de madrugada. Espiritualmente, nada é mais perigoso do que dormir. Não estou me referindo a dormir no Senhor, né? Como o sinônimo de morte, né? A gente fala, descansou, dormiu, né? Mas se você falecer, dormir no Senhor é uma coisa, mas esse dormir na vida. A acomodação espiritual, a inatividade, a inércia, fica parado. Há muitos crentes distraídos espiritualmente, desatentos, sem conseguir ver o sobrenatural de Deus. Tem tanta bênção, tanta direção que Deus quer dar para a gente, tanta oportunidade. Deus quer cuidar divinamente da gente, né? Existem muitas ameaças do tentador. É muito perigoso dormir espiritualmente, esfriar na fé. E é a coisa mais fácil que tem. Porque tudo é canseira, tudo é dor, tudo é falta de tempo. Nós temos tempo para tudo, mas quando fala assim, vamos louvar a Deus, mas justo hoje, mas justo domingo, mas justo sábado, mas justo quarta-feira, mas justo quinta-feira, é sempre assim. Quando é para louvar a Deus, a gente acha um jeitinho de falar, mas será que não pode ser outro dia? Tem que ser hoje, né? Fora as dores, né? As dores, fora os cansaços, fora que tem que correr atrás de outras coisas, sempre tem coisa mais importante do que Deus. É muito perigoso dormir espiritualmente. Na Bíblia, há exemplo de gente que dormiu, né? E pagou muito caro. Sansão, por exemplo, contou para Dalila o segredo dele e dormiu quando ele acordou. Tinha cortado o cabelo dele. E ele tinha perdido sua força. A Sulamita, né? Lá do Cântico dos Cânticos, ela vivia dizendo, eu sou do meu amado e ele é meu. Mas ela dormiu e acabou perdendo o amado dela, Salomão, né? Eutico, né? No livro dos Atos, dormiu a hora que Paulo estava pregando, caiu da janela, quebrou o pescoço, lembra? Depois Paulo fez a ressurreição dele, né? Através de Paulo. E Isbosete, né? Filho do rei Saul, dormiu ao meio-dia e foi morto por 2 dos seus empregados. As 10 virgens, né? Elas dormiram e as suas lâmpadas apagaram, fazendo com que perdesse o noivo. É muito importante estar acordado, é muito mais importante estar acordado do que dormindo, principalmente na vida espiritual. Nós temos que nos precaver. Para o corpo, dormir é muito bom. Para a alma, dormir é perigoso. Como nos manteremos acordados espiritualmente? Como nos manter acordado por mais tempo? A primeira recomendação de Deus para você ter um despertamento, né, espiritual é mantenha-se em constante vigilância. O texto que nós lemos diz, desperta, ó tu que dormes. Na Bíblia há muita advertência para que nos mantenhamos em constante vigilância. Mateus 26:40 diz assim, então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é muito fraca. Isso é Jesus quando estava orando, né? Pediu para os discípulos, vigiem, que eu vou orar. E eles dormiram. Quantas vezes nós fazemos essas coisas, né? Fica alerta, fica esperto. O inimigo está aí. O inimigo quer nos derrotar, quer nos derrubar. Mas a gente fala, dá uma cochiladinha só, né? Alguns sintomas de falta de vigilância espiritual. Acomodação com o que somos, ausência de vontade de crescer.
A gente vê isso, todo mundo, a maioria, né? Infelizmente. As pessoas são acomodadas, elas vivem a mesma vida, a vida inteira, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, ganhando o mesmo salário, fazendo o mesmo serviço, reclamando de tudo e fazendo a mesma coisa. Eu acho que está bom, fica do mesmo jeitinho. E na parte espiritual a mesma coisa. Ele vai no culto uma vez por mês, 2 vezes, vai, senta, escuta, reclama de tudo, acha que nunca está bom, vai embora. Semana que vem já, né, você fala, domingo acho que eu não vou, viu? Vai ter jogo do Corinthians, então nós vamos ficar em casa. Acúmulo de poeira em nossa vida espiritual. Quando algumas práticas normais da vida de um crente começam a desaparecer, é porque nós estamos correndo perigo. Qual que é a prática normal? Por exemplo, você ora todo dia, você começa a parar de orar. Você louva, sempre que você está fazendo o seu serviço lá, você está louvando a Deus, você para de louvar. Você vem todo domingo, toda quarta, você vem no culto, você começa a não vir mais de quarta, entende? Então começa a dar aquela derrapada, aquela parada. Falta de interesse em dar testemunhos, né? Às vezes Deus faz maravilha na sua vida, mas isso aí, coincidência, deu certo. Eu tenho vergonha de falar. Por mim eu acho que é tudo bobagem, entende? Falta de vontade de frequentar a igreja. Negligência na leitura bíblica, né? Não lê a Bíblia de jeito nenhum. Falta de interesse em continuar a dizimar, a participar do culto, a ajudar na obra, né? Parece que o primeiro amor está se esfriando. Começamos a ver defeitos em tudo, né? Fugimos de olhar para nós mesmos. Já contei aqui sobre uma senhora que perdeu os próprios óculos, né? E, por fim, ela descobriu que esses óculos estavam no meio da Bíblia. Ela nunca abriu a Bíblia para ver. Precisamos redescobrir o agir de Deus e nos juntarmos com Ele. Mantenham-se em vigilância, pois o sono espiritual nos põe na companhia dos mortos. Como devemos, então, nos manter acordados? Como nos manter acordados? A segunda dica que Deus nos dá: mantenha-se em constante ação. A palavra lá em Efésios 5,14 diz assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Se chegarmos ao ponto de estarmos entre os mortos, precisamos nos exercitar. Já se imaginou dormindo com os mortos em uma noite lá no IML? Aí você acorda, todo mundo cortado, aberto, né? Para não ser confundido, não espere o ânimo chegar para agir. O mais perigoso do desânimo em nossa vida é que ele é algo progressivo. Já ouviu falar da experiência das rãs na panela? Você jamais consegue colocar uma rã dentro de uma panela com água quente, porque você coloca na água quente, ela pula fora, né? É normal, uma reação nela, é igual a mão da gente, né? Tenta pôr sua mão numa água quente, você põe a mão, você tira, é normal. Mas o que acontece? Se você colocar numa panela fria, a rã fica. Aí você acende o fogo, e o fogo vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, e ela vai se acostumando com aquele calor. E quando ela perceber, ela está frita, né? A água queimou ela. E é isso que acontece com a gente, né? Nós vamos nos afastando. A gente fala assim, né? Eu não vivo sem Deus, eu não vivo sem igreja, eu preciso daquele povo, eu preciso louvar, eu preciso adorar. Aí um dia você fala, se não adorar também, né? Mas se não ler a Bíblia também. Mas se não ofertar também. Se não for mais na igreja também. E vai indo, né? Quando você percebeu, você está que nem a rã. Você já está assado. E a gente faz isso com a maior tranquilidade. É fácil fazer isso. Vivemos um tempo de cristianismo meio morto, sem gosto, sem compromisso. Mas e você? Né? Como está? Como você está? Está se mantendo em atividade? Envolva-se com a igreja. Tem culto de oração, culto normal, louvor, dança.
Como em João 4:33, né, diz assim: então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Você vê? Os discípulos falaram: será que Jesus trouxe comida? Nós estamos aqui, não tem comida. E Jesus fala para ele: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Entende? E nós não conseguimos pensar assim. Nós pensamos mais em comida do que em qualquer outra coisa. Eu nunca vi um povo pensar tanto em comer como o nosso. Então, abaixa a inércia, o desânimo. Como nos mantermos acordados espiritualmente? Como nos manter acordados por mais tempo, né? A terceira e última recomendação de Deus: mantenha-se em constante comunhão com Deus. É do interesse de Deus que os seus filhos não fiquem dormindo espiritualmente. Ele quer nos ajudar, nos fortalecer, mas é preciso que participemos. Sua presença, perceber o agir de Deus, né? A presença é essa. Verifique o que está embaçando seus olhos, impedindo de perceber a presença de Deus na sua vida. O que está atrapalhando? Por que você não procura tanto? Por que não faz diferença? Tá ou não tá? Ser ou não ser? Ler ou não ler? Orar ou não orar? Quando estamos frios, não vemos o mover de Deus. Ele nos abençoa e a gente nem percebe. A gente recebe a bênção e fala: normal, né? Tudo certo. Outros falam assim: é sorte. Dei uma sorte, você precisa ver. Um grave problema, né? Quanto mais distante ficamos de Deus, mais corretos nós nos achamos, né? A gente está distante de Deus, a gente fala assim: você deu uma fumadinha? O que é? Você bebeu uma pinguinha? O que é? Se eu trair minha esposa? O que tem? Se eu pegar um negócio que não é meu? Grande coisa, ninguém vai ver mesmo. A gente está distante de Deus e o Espírito Santo se distancia. Eu sempre falo isso, né? É o Espírito Santo que nos deixa, que não deixa que a gente se corrompa. E se a gente estiver longe, estiver afastado de Deus, do Espírito Santo, a gente começa a achar que tudo é normal. Mas aqueles que estão próximos, né? Quanto mais a gente se aproximar de Deus, mais a gente percebe a nossa fragilidade. Isaías, lá em 24:16, ele viu a glória de Deus e percebeu, né? Desde os confins da terra, ouvimos cantar: em glória seja dado ao justo. Mas eu disse: que desgraça, ai de mim, né? Ai de mim. Deus está chegando perto e eu sou pecador, eu sou fraco. Ele estava percebendo isso. Pedro estava pescando quando Jesus se aproximou e Pedro se achou indigno. Lá em Lucas 5:8 ele fala: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Entende? Então, quanto mais próximo de Deus, mais a gente percebe que nós somos fracos, que nós somos pecadores. Então, quando você vê um cara muito autossuficiente, uma pessoa muito auto, eu sou, eu posso, eu tenho, comigo ninguém pode, eu sou o cara. Essas pessoas que falam que não tem pecado, que não tem erro, que não fazem, que não cometem nada de errado. Ore por ela, porque ela está distante de Deus. Quando mantemos comunhão com Deus em dia, né? Diálogo em oração e leitura, há uma alegria espiritual, né? Nós nos sentimos bem, porque Deus, Ele fala conosco, de algum jeito, Ele sempre fala. E a gente escuta, porque a gente está preparado. Porque muitas vezes Deus fala conosco, mas nós não estamos ouvindo. Nós não fomos criados para sermos um pouco felizes, um pouco derrotados. Não. No Apocalipse até há uma condenação de Jesus aos que não se comprometem com a cidade de Laodiceia, né? Apocalipse 3,15 fala assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Né? Deus quer que nós tomemos uma posição. É isso que Jesus está dizendo: toma uma posição.
Porque é mais fácil você trazer uma pessoa ímpia, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, nunca foi crente, nem cristão, não foi nada, e trazer ele para a igreja do que pegar uma que saiu, um que já foi. E eu fico lendo na internet os comentários das pessoas. É triste de ver aquilo, sabe? Eu vi um amigo nosso, colega nosso, conhecido nosso, de muito tempo, e deve ter saído da igreja, porque ele está lá na internet despejando ódio, como ele não suporta a igreja, que ele não suporta pastores, que na Bíblia não fala de igreja, que na Bíblia não tem pastor, que na Bíblia não tem isso. Aí a pessoa fica boa de Bíblia, né? Aí ele começa a achar defeito no mundo, ele começa a ler a Bíblia e falar, não tem isso na Bíblia. Está vendo? Eles pedem isso, lá não tem. E começa a maiar, começa a falar. É muito triste isso. É uma distância que está. A gente vê a distância grande que a pessoa está de Deus. Mas hoje Deus está cutucando você para acordar. Não se irrite com Deus. Acorda logo. Sai dessa inércia. Sai dessa falta de vontade, dessa preguiça. Dessa vontade de ficar em casa. Essa vontade de ver televisão, essa vontade de dormir. Não se irrite com Deus. Ele vai cutucar você porque Ele te ama. Ele cutuca você porque Ele quer que você esteja com Ele, do lado dEle. Se você não acordar logo, as coisas vão ficar desafiadoras. A Bíblia diz que Deus fala de um modo e ainda de outro, se o homem não lhe atende. Lá em Jó 33, 13, ele fala, porque você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Deus fala às vezes carinhosamente, Deus às vezes fala duro, Deus às vezes fala de uma maneira desafiadora, Deus fala de cada jeito, é nós que temos que entender. Deus não precisa se comunicar. Deus é o maior comunicador do mundo. Nós é que temos que ouvir e entender. O que faz parte da nossa vida é a nossa atenção para com Deus. É muito arriscado ser acordado por Deus de uma outra maneira. Experimente as alegrias de um despertamento espiritual na sua vida, né? Como seria bom, né, se o mundo conseguisse. A gente teve a Marcha para Jesus ontem, lotou muitas pessoas, mas no fundo acaba levando aquilo para a política, né? Acaba sendo uma coisa, mais um ato político do que um ato religioso. Aí eu vi as pessoas falando, mas na Bíblia não tem Marcha para Jesus. Claro que não tem, né, gente? Para com isso. Né? Na Bíblia também não tem culto, não tem missa. Não tem um monte de coisa que nós fazemos e nós achamos que é normal. Nós fazemos e achamos normal porque nós queremos fazer. Quando a gente é contra alguma coisa, a gente coloca assim, não tem na Bíblia isso. Né? Que nem consagração de pastoras. Né? Um povo aí contra a consagração, que na Bíblia não fala de pastoras. Realmente não fala, mas fala de pastor? Também não fala. Né? Necessariamente do jeito que nós falamos hoje, não fala. Não era todo mundo. Hoje qualquer um é pastor. Tem pessoas saindo das fraldas e já é pastor. Tem molequinho de 8 anos pregando no YouTube. Fica lá e faz, a igreja vira no avesso, porque o cara prega um molequinho. Que autoridade tem um moleque. Fala, mas é o Espírito Santo que usa. Não vamos discutir com o Espírito Santo, né? Mas são coisas... Por quê? Porque é diferente. Né? Você vê uma criança de 7, 8, 10 anos pregando, é diferente. Você quer ver isso. Você não está lá por causa de Deus. Né? Você não está mostrando seu amor, você está mostrando que você quer ver algo bizarro, algo diferente. Entende? Então, é sempre assim. Nós queremos ver um transformista, nós queremos ver um cantor muito bom, nós queremos ver mágicos que adivinham o RG, CPF. É assim que nós vivemos. Mas não é esse avivamento que a gente quer, não é isso que Deus espera de nós. O avivamento é outro. É um avivamento de realmente a gente
se entregar para Deus em todos os lugares, não só na igreja. Que isso é outra coisa que a gente vê, né? As pessoas até vão na igreja, até se entregam na igreja, mas saiu da igreja, vão para o churrasco, vão para a comida, vão para o trabalho, vão para brigar com o outro, vamos fazer isso, vamos... Aí esquece. Deus não existe. Ele só existe naquele momento. Então experimenta as alegrias de um despertamento espiritual. Mantenha-se em constante vigilância, em constante atividade. Mantenha-se em constante comunhão com Deus. Viva um constante despertamento espiritual. É importante que a gente viva isso, né? A gente vê pessoas que já têm aí 20 anos de estrada, né? E elas acham que já sabem tudo, que já conhecem tudo, que já não tem mais necessidade de participar de nada. Elas já não aceitam mais ser ovelha, né? Mas não conseguem ser mais do que ovelhas. Fica difícil, é complicado. É complicado para os pastores, é complicado para a própria ovelha, é complicado para a igreja. Nós temos que ter esse avivamento de entender o nosso lugar. Cada um de nós tem que saber qual é o seu lugar. Se à frente, se no meio, se atrás. Cada um de nós tem que entender. Cada um de nós tem que saber o que Deus espera da gente. O que Deus espera de você. Que Deus tem falado no seu coração. Como Deus tem colocado, né, os seus objetivos. Porque a gente fala assim, quais são os seus objetivos para o próximo ano, para esse ano, não importa. Aí a pessoa fala assim, meu objetivo é fazer faculdade, ou é terminar a faculdade, meu objetivo é casar, meu objetivo é ter filho, meu objetivo é arranjar um emprego novo, meu objetivo é isso, meu objetivo é aquilo. Todo mundo tem um monte de objetivos materiais. Mas ninguém fala assim, é muito pouco a gente, tem gente que fala, mas é muito pouco, que fala, meu objetivo do ano que vem é me aproximar de Deus. É fazer a vontade do Senhor. Se a gente entendesse que quando a gente faz a vontade do Pai, as outras coisas elas vão vir normalmente. A gente não entende isso. É muito difícil de entender, porque nós fomos criados, né? Nós fomos talhados num mundo onde só vence o melhor, né? Só ganha prêmio o primeiro lugar, né? Onde ou você vence ou você vence. Não existe segundo lugar. Não existe aquele que competiu, aquele que tem valor porque entrou no ringue para lutar e perdeu. Ele não tem valor. Nessa vida a gente não tem valor. Nós aprendemos, nós somos talhados a não perder. Nós temos sempre que ganhar. E com Deus, a vida não é assim. A vida com Deus tanto faz. Porque quando você está com Ele, você nunca vai perder. E é duro a gente entender essas coisas, né? Como é difícil, parece tão simples, né? A gente fala as coisas assim, fala assim, mas é tão fácil. Mas vai ver na vida das pessoas. Vai ver na sua própria vida como está. Como a gente não consegue. A gente fala, vou deixar na mão de Deus, mas não consegue deixar na mão de Deus. Né? Eu vou fazer conforme a vontade do Pai, mas faz conforme a sua vontade. Eu vou viver do jeito que Deus quiser. Aí você sai daqui e já começa a viver do seu jeito. Entende? Se a gente vivesse como Deus quer, do jeito que Ele quer. Em primeiro lugar, nós precisaríamos conversar mais com Deus. Nós precisaríamos entender mais o que Deus espera de nós. Né? A gente não sabe o que Deus espera de nós, porque nós não conversamos com Ele. Entende? É como o filho, né, que só dorme dentro de casa, né? Ele sai de manhã, vai trabalhar, volta, vai para a escola, volta de noite, vai dormir, o pai e a mãe estão dormindo. Ele não sabe o que o pai e a mãe quer dele. Ele não tem ideia. Aí quando chega o aniversário do pai ou da mãe, ele vai lá e compra uma panela para a mãe, compra um chinelo para o pai está cheio de chinelo em casa, não está precisando, nem usa chinelo, por exemplo. Né? Ou a mãe não estava querendo aquela panela, ela preferia outra coisa, mas o filho não tem tempo, não tem capacidade de chegar para o pai, para a mãe e falar, pai, amanhã, essa semana é seu aniversário, o que você gostaria de ganhar?
por exemplo, né? Ou chegava o pai e falava, pai, eu estou correndo, trabalhando, estudando, não estou nem conversando com o senhor está bem de saúde? Como é que está? Né? Está tudo bem? O pai, a mãe, o filho tem a obrigação de cuidar, de olhar, de perguntar, mas a maioria não está nem aí. Passa por cima. E nós fazemos isso com Deus. Deus é o nosso pai. Mas nós não perguntamos para Ele, Deus, o que eu preciso? Como é que eu estou fazendo? Como é que está a minha vida? Posso atender melhor? O senhor está satisfeito com o que eu estou fazendo? Se eu não estou certo, me dá uma direção. Mostra o caminho. O que o Senhor quer que eu faça? Mas a gente prefere fazer do nosso jeito. A gente prefere ir tocando. Vamos tocando do jeito que dá. Não importa. Né? Não importa. O importante é fazer as coisas do meu jeito. E a gente gosta de ouvir que a gente vai vencer, que a gente vai ganhar, que Deus é maravilhoso, que Deus vai curar, que Deus vai dar vitória. E vai, realmente, Deus, Ele quer fazer isso com todos nós. Mas a grande vitória que Deus quer dar na sua vida, que Deus quer dar para você, é a salvação. Que Deus quer realmente que você tenha, né? É uma cura espiritual. Porque nós oramos pela cura do corpo todas as vezes, né? A gente faz lá um chamado na igreja, todos aqueles que estão com dor de cabeça, vem aqui na frente. Aí vai um monte de gente lá, põe a mão, ora para Deus curar, e Deus cura, lógico. Aí, todos aqueles que estão com problema de perna, dor na perna, vem aqui na frente e faz. É uma maravilha. E Deus faz maravilhas. Mas se a gente chamasse todos aqueles que estão com dor na alma, todos aqueles que estão distantes de Deus, todos aqueles que não conseguem mais ouvir a voz do Senhor, venham aqui na frente. Eu acho que 99% da igreja iria. Né? Ou se não fosse, é porque não está nem entendendo o que está sendo falado. Mas se está entendendo, vai. Né? Mas a gente geralmente não pede. A gente nunca fala, né? Quem não está sentindo a presença de Deus, vem aqui na frente. E as pessoas também ficam constrangidas. A gente fala assim, né? As pessoas vão ficar constrangidas. É melhor que ela fique constrangida, mas ela comece a ouvir Deus, do que ela fique o resto da vida sem ser constrangida, mas sem ouvir Deus. Não é verdade? Mas a gente não tem coragem de fazer isso. Naturalmente, nós não fazemos isso. Nós deixamos as pessoas descansando em paz. Porque uma pessoa, quando ela se afasta de Deus, quando ela não ouve mais o Senhor, quando chega um ponto que Deus já não faz parte da vida, sabe? Que vir ou não vir para a igreja, orar ou não orar, clamar ou não clamar, louvar ou não louvar, doar ou não doar, tanto faz, é porque Deus já não está fazendo parte mais da vida da pessoa. E quando Deus não faz parte da sua vida, você está à beira da morte. Pode crer. Você pode não estar à beira da morte física, né? Pode ser que o seu corpo ainda esteja bom, mas o seu coração, a sua alma, o seu espírito não está mais na mão de Deus. Você está se desgarrando. Você é uma ovelha desgarrada. Deus pode até ir atrás, né? Como diz a música, né? Que fala, Deus, no Evangelho também fala isso, Deus deixa as 99 na música, né? E vai atrás daquela que se desgarrou. Mas mesmo assim, tem muitas que não querem voltar. Deus vai atrás, com certeza. Ele foi atrás de você que está ouvindo. E você não quer voltar. Porque não vale a pena. Porque doeu. Porque o pastor tal fez isso. Porque o diácono tal falou aquilo. Porque o presbítero tal fez não sei o quê. Porque a dona Maria olhou meio feio para mim. Porque a igreja, não sei, não me dá chance. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque isso. Mas e Deus? O que Deus tem com tudo isso? Não se afaste de Deus. O mais importante de tudo é não se afaste de Deus. Esteja acordado, né? Que você esteja cada vez mais acordado na fé. Que o avivamento que Deus quer colocar em nós, ele venha realmente. E não importa se você é pastor ou pastora, não importa se você louva ou não louva, não importa se você
faz o que... Não importa o que você faz. O importante é que você tenha amor por Deus. É que você sinta Deus falar no seu coração. É que Deus te use para salvar vidas às vezes. Que Deus te use para que você possa curar outras pessoas. Que Deus te use, não curar só fisicamente, mas curar espiritualmente. Quantas pessoas estão precisando de uma palavra abençoada? Quantas pessoas precisam de nós? E nós nos calamos, porque nós trabalhamos demais, porque nós estamos sempre cansados, porque nós não temos ânimo, porque nós não temos vontade. Deus olha para nós e fala, meu Deus, que povo dorminhoco. Ah, mas não estava dormindo. Aquele que não faz a vontade do Pai está dormindo. Porque esse dormir que nós estamos falando não é o dormir de fechar o olho e roncar, mas é o dormir na fé. É dormir na presença do Pai. E nós fazemos isso. Quantas vezes? Quantas vezes? Nós temos tempo para tudo. Nós temos vontade para tudo. Nós temos coragem para fazer qualquer coisa, menos adorar o Senhor. E levar essa palavra abençoada de Deus para todas as pessoas. E não precisa ser pregando, não precisa ser no altar, no púlpito. A gente pode fazer isso de muitas maneiras. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos mostre o que Ele quer de nós. Ele sempre está nos cobrando, né? E a gente nunca faz o que Ele quer. Que a gente possa abrir nossos olhos, abrir nosso coração e sentir que sem Deus nós nada somos, que nós precisamos dEle em todos os lugares, que Ele possa estar conosco, que Ele possa estar do nosso lado, na nossa vida, para que nós possamos fazer algo de bom, né, para as pessoas. E quando a gente se entrega para Deus, normalmente a gente se entrega para as pessoas, e as pessoas, elas estão precisando, apesar de tanta maldade que tem no mundo, tantas coisas ruins, tantos inimigos em todos os lugares, pessoas que eram amigas hoje são inimigas por qualquer coisa. Hoje está uma maldade tremenda no coração das pessoas. Elas não conseguem perdoar nada. Ninguém perdoa ninguém. Você não pode olhar. Se você olhar, você é ruim. Se você não olhar, você também é. Entende? Quando a pessoa não quer fazer o bem, quando a pessoa quer fazer só o mal, só pensa no mal, não importa o que você faça. Então, vamos orar por todas essas pessoas. Vamos orar por nós mesmos, que nós não sejamos atacados por esse mal, que a gente consiga superar, né? Muitas vezes a gente tem vontade de torcer o pescoço de certas pessoas, não é? De dar uns bons tapas em algumas pessoas. E nessas horas, o Espírito Santo nos conforta. O Espírito Santo nos segura e nos mostra que é com amor e não com ódio que nós vamos construir esse mundo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, depois a gente faz a oração pelos pedidos, né? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um culto. Que o Senhor continue nos abençoando, nos ajudando e abrindo as portas, Senhor, para que nós possamos fazer cada vez mais na Tua obra, Pai. Não importa quanto, não importa que jeito, não importa onde, mas o Senhor sabe tudo. E nós confiamos em Ti e queremos seguir a Tua vontade em todos os lugares. Amém. Aleluia. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, pela Tua presença, Senhor. Nós agradecemos de todo o nosso coração, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos falado, por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai, pelas Tuas promessas que têm se cumprido sobre nossas vidas. E em nome de Jesus, eu venho te pedir, Pai, que as Tuas bênçãos também
venha se cumprir sobre cada pedido aqui colocado, sobre cada vida aqui representada, que o Senhor possa derramar das tuas bênçãos, Senhor, e dar vitória, Pai, que cada um esteja precisando, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor abençoe a família de cada um, Pai, e que o Senhor os sustente de pé, que o Senhor faça um renovo físico, espiritual, material na vida dessas pessoas, Pai. Que o Senhor esteja sempre conosco, meu Deus, hoje e sempre. Amém. Nós vamos encerrar nosso culto de hoje, né? Que o Senhor possa estar à frente de todos nós e nos abençoe. Nós oramos pelo Heitor, né? Na semana passada, ele já está bem. Hoje estamos também orando pela Daiane, também está sinusite atacada, né? Então que Deus abençoe a vida dela, a vida da Ivone também, né? Que não puderam estar aqui conosco hoje. Mas que Deus esteja na vida de cada um deles, abençoando e curando em nome de Jesus. É o que nós pedimos, Senhor. Que o Senhor possa curar todos os males, todas as má influência, todos os nossos pecados, que o Senhor possa estar conosco, Senhor. Que nos dê vantagem, né, de estar do seu lado. Que essa semana o Senhor possa nos abençoar, que seja uma semana maravilhosa, Senhor. Que seja uma semana de enorme satisfação para todos nós, que tudo dê certo, que a gente consiga, Senhor, fazer coisas que nós estamos tentando fazer há muito tempo, mas que o Senhor possa abrir as portas para que seja feita essa semana. Coloca a mão no seu coração, vamos agradecer a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, agradecemos por nos dar voz, apesar das tosses todas que nós temos, mas ainda estamos falando, Senhor, e nós não queremos parar de falar, de te agradar, de falar no teu nome, Pai. Que o Senhor possa nos dar força, sabedoria, que nós possamos estar sempre orando, sempre te agradecendo, em nome de Jesus, Pai. Abençoa essas pessoas que nós falamos os nomes, para que elas possam ser curadas, em nome de Jesus. E nós temos embaixo do nosso vídeo, se você quiser deixar pedido de oração, coloca nos comentários do vídeo, né, que está, e a gente faz aqui o papelzinho, coloca na caixa de oração, e nós oramos todos os cultos, para aquelas pessoas que colocam o pedido na caixa de oração. Às vezes você não pode vir aqui, mas deixa no comentário e a gente vai colocando. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir ainda, e que essas palavras, que não são minhas, mas são de Deus, possa tocar o seu coração. É o que nós te pedimos e agradecemos a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Abençoe, Senhor, nossos irmãos, abençoe nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, nossos colaboradores, todas aquelas pessoas que nos amam, Senhor, e aqueles que não nos amam tanto também, Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas abundantemente, Senhor. Abençoe o Denis, que está para vir aqui amanhã com a sua família, que seja uma boa viagem, que o Senhor possa estar à frente de tudo, abençoando e conduzindo, Senhor, para que ele chegue sem problema e possa ter uma semana abençoada de férias, e a gente possa ter uma congratulação muito legal, muito boa. Senhor, esteja conosco em todos os lugares e conduza essa família até a nossa casa, em nome de Jesus, Pai. Que nós tenhamos também uma semana abençoada, tanto na Peixinho como na Fanatel, tanto Rio Claro como São Pedro, Piracicaba, que tudo seja abençoado, Senhor. E agora nós temos também aquela escola de inglês, que o Senhor esteja à frente, Senhor, abençoando, Senhor, quem está tocando naquilo lá, que tudo funcione conforme a Tua vontade, Pai. E nos alerte sempre, Senhor, para que nós não saiamos do caminho correto. Que o Espírito Santo do Senhor esteja do nosso lado, meu e da pastora, Senhor, principalmente, para que a gente possa conduzir tudo isso para a graça, para a glória do seu santo nome. Obrigado, Senhor. Agora nos leve para casa, na Tua bênção, na Tua misericórdia, e que nós tenhamos uma noite de sono abençoada, Senhor. Que nós possamos descansar e ter uma semana maravilhosa junto contigo, Senhor, em todos os momentos. Obrigado por tudo, louvado seja o Teu santo nome. O Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre, e todos digam
Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e uma boa noite a todos.